Pessoal, só mais um minutinho que eu tô esperando o Mário entrar aqui na nossa live. Ele entrou, mas... Mário, tá conseguindo conectar aí? Olá! Oi, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Bem, perfeito, e você? Tá ótimo, perfeito também. Então Muito tá bom. obrigada aí pela participação. Bom, Eu que pessoal, agradeço. quem não me conhece, meu nome é Maria Cândida e hoje eu chamei, né? Eu brinco com ele que ele é meu irmão, que é o Mário Cândido. Eu trabalhei com ele na Ágora, tive o prazer de trabalhar com ele. E eu acho que assim, é a pessoa mais certa, correta, em termos de para poder falar aí de mercado e principalmente, né, as expectativas do mercado para o ano que vem. Principalmente porque o Mário, ele é gestor de fundo, né, de ação. Então, a parte aí de ação é mais, né, vamos dizer, volatilidade, risco, é um pouco mais complicado. Então é isso. Vou passar a palavra para você, Mário, para você se apresentar e aí depois eu começo as perguntas mais importantes e mais bacanas aqui para a nossa live. Vamos lá. É, Maria Cândida, quem não te conhece ainda está entrando, conhecendo pelo meu perfil, acreditem ou não, que vocês conhecem o Mário Cândido e aqui está a Exato. Maria Cândida, né? Acreditem se quiser. Olha só, você sabe que eu já te falei isso, que eu sou um pouco atrasado com lives, Instagram, etc. Eu não sei por que minha tela fica apagando toda hora. Eu vou fazer o possível aqui para que não desligue. Vou Tá, ficar mantendo aqui o dedo nela. Eu acho que vai funcionar. Tá? Se por acaso eu cair aqui, eu volto rapidinho. tá. Tá? Eu te mando de novo. Pode deixar. Beleza. Então vamos lá. Como você já fez as devidas apresentações, eu sou um dos gestores da Vanguard Asset. Conheci Maria Cândida quando, quando trabalhamos juntos na Ágora. Desde junho, que eu não estou mais lá, eu vim para a Vanguard, e aqui estou trabalhando na cogestão e desenvolvimento de novos produtos da gestora. A Vanguard é uma gestora que faz gestão de renda variável, tá? Então, em diversas categorias de risco, diferentes formas de produto, mas sempre em renda variável. Basicamente é isso que a gente faz. Ah, ótimo. No final, eu vou pedir aí algumas palhinhas para você sobre a ação, Tá. algumas posições talvez que vocês estejam tomados ou estejam acreditando, e aí também você fala um pouquinho do fundo. Bom, Beleza. acaba que assim, a gente tem falado, né, de praticamente 2 semanas para cá, toda essa nova variante, e óbvio que, né, tanto eu como você, qualquer pessoa sabe que vão surgir novas variantes. Mas essa específico, por conta aí de toda a transmissão ser maior e tudo mais, acho que deu aí um alarde maior no mercado. Mas você e até o fundo, todos os gestores, estão vendo como, né, vamos dizer, preocupante ou não? Se acha que vai ter aí um novo lockdown?
Qual sua posição sobre isso, Mário? Olha, essa pergunta você sabe que é tricky, né? Eu posso entrar numa cilada aqui, dependendo da resposta que eu der, né? Ah, eu acho que Claro, não né? Você vai tá achando ter. que a pergunta é fácil. Ah, não, eu acho que não vai ter e aí daqui uma semana acontece. Então eu prefiro não fazer as previsões. O que eu posso te falar é o seguinte: o que a resposta, principalmente, né, que os bancos centrais deram para os lockdowns do ano passado, acho que deixaram os participantes do mercado mais tranquilos de que a resposta vem. Então, se vier um lockdown, uma coisa a gente já aprendeu, os governos souberam responder, né, dando os estímulos corretos. Em segundo lugar, nem toda a classe de ativo foi penalizada. A gente viu ano passado o que aconteceu com as empresas de tecnologia, principalmente as americanas. Isso bateu no Brasil, né? A gente viu, por exemplo, aqui as brasileiras de comércio eletrônico, por exemplo, que subiram muito na bolsa, ganharam dinheiro. Então, assim, é ruim, sem dúvida, não é nem falar do lado humanitário do negócio, né? Claro, Esse nem precisa falar. Mas sim. em termos de grana, de mercado, a gente já aprendeu que, primeiro, a resposta veio, né, para tentar solucionar as coisas. E, em Uhum. segundo lugar, que nem todo mundo sofre, né? Tem uma frase dessas batida, super antiga aí, que ou você chora ou você vende lenço, né? É uma coisa dessa, assim. Então, assim, tem sempre os dois lados ali. Ah, Tem alguém chorando e alguém vendendo lenço, né? Então, não machuca a todos. Então, de novo, resumo disso, vai. Ainda que ocorra um lockdown, a gente já parece que o mercado entendeu que isso é passageiro, isso machuca no curto prazo o agregado das empresas, mas a solução parece estar logo adiante, e isso não deve provocar nenhum grande pânico de mercado mais. Lá, ano passado, na volta do carnaval, quando teve o primeiro, aí sim, sim. ninguém sabia, ninguém entendia o que era, ninguém conhecia, ninguém nada, né? Então aí, pô, vende e depois vê o que acontece. Como a Uhum. gente já está gato Já tem um escaldado, histórico. exato, a gente já sabe qual é o tratamento, o que acontece, de que forma os governos reagem. Então, assim, isso acho que é um risco que já não está mais preocupando no radar, não. Ah, ótimo. Bom, você acabou até falando aí de estímulos, né, por conta de lockdown, óbvio, aconteceu muito ano passado e esse ano também. E aí, até de uma forma mais global, tá? Pensando em economia mundial. Para o ano que vem, o que você acha aí que a gente pode levar pode acreditar que tenha de risco no mercado? Por toda essa enxurrada, né, de liquidez que teve desde do ano passado. E é claro, teve todos os riscos, mas também a gente quer saber algum lado bom, né? Risco sempre tem, coisa ruim tem, mas tem que ter um lado bom. Bom, tem risco, acho que tem bastante, né? Uhum, Tem um aqui local que ele pode nem ser tão risco, a gente pensa em incerteza, né? Então existe um risco grande que é a eleição para presidente do ano que vem. A gente já sabe, isso uhum, sempre pode trazer, no mínimo traz um pouco de oscilação a mais para a bolsa, né? Para a bolsa e para os ativos de risco como um todo. exato. Esse é um problema local nosso, mas acho que o lado positivo disso é que é um risco passageiro. A gente já sabe que vai ter eleição, isso ninguém duvida, né? Então já é dado, o que pode eventualmente ali algum candidato menos, digamos, do gosto do mercado começar a liderar e isso eventualmente pressionar os ativos. Tá bom, a gente já sabe que isso pode acontecer. Eu acho que o maior risco, o principal, nem vem daqui. Talvez venha de economia desenvolvida como Estados Unidos, por exemplo. Né? Então a gente vê a inflação bateu no mundo inteiro, tá? Inclusive Estados Unidos. Muito. Isso começa a pressionar juro lá. Isso a gente também já está vendo. Né? Aqui também, né? É, aqui tá, aqui é óbvio, né? Mas inclusive lá fora está acontecendo e os americanos já estão sinalizando que vão adiantar o fim do easing, né? Do afrouxamento monetário lá com aquelas grandes, maciças compras de título que o Federal Reserve faz. Né? Isso Uhum. injeta dinheiro na economia. Mensalmente, eles compram algumas centenas de bilhões de títulos. Então, ele joga o título para dentro do balanço dele e põe dinheiro no sistema financeiro. Isso é uma forma de estímulo, né? Está aumentando a circulação de grana. E ele já disse que pretende antecipar o fim disso, né? Já tem Uhum. como uma outra ferramenta para tentar desacelerar e controlar um pouco essa inflação, não controlar a inflação não só via aumento de juro,
mas diminuindo o estímulo também. Então, assim, tem algumas coisas, estava lendo outro dia mesmo, algo como 20 ou 25% dos dólares em circulação hoje no mundo saíram da impressora do Fed nos últimos 365 dias. Né? Essas Nossa. são umas coisas assustadoras. É. Até 20 anos atrás, a gente já entenderia que isso era inflação na veia. Né? As teorias mais modernas de finanças já dizem que não, que a impressão de dinheiro não causa inflação. E pode ser verdade ou não, né? A gente está pagando um pouco para ver. É, Né? Então, isso é um pouco do que está vai acontecendo pagar, né? agora. Exato. Então, assim, a gente está pagando para ver, vamos ver como é que vai acontecer. Mas, de novo, voltando para a pergunta, acho que esse é um risco grande que tem agora. Brincam, né, que é um paciente na UTI respirando com a ajuda de aparelho, que o aparelho seria esse monte de estímulo que o sistema financeiro americano recebeu. O que vai acontecer com o preço dos ativos uma vez que esse estímulo deixe de existir? Né? Juro zero ou perto de zero, e uma bazuca de dólar entrando no sistema financeiro lá via recompra de títulos. O juro sobe, ou seja, o custo do dinheiro aumenta. E Uhum. para de entrar, essa torneira que despeja lá muito dinheiro todo mês, ela começa a ser fechada. A pergunta é, será que isso pode desinflar um pouco o preço dos ativos? Né? Se a gente for ver o preço de uma ação hoje, que custa, sei lá, R$ 50, ela basicamente é uma expectativa de fluxos de caixa futuros que essa empresa gera, descontados a valor presente por uma taxa de juros. Se essa Uhum, taxa de exato. juros sobe, ou seja, o custo do dinheiro aumenta, Aumenta. talvez eu, como investidor, não tope mais demorar 20 anos para receber de volta o meu investimento comprando uma ação e eu começo a exigir receber em 10 anos ou em 15. O Uhum. efeito imediato disso é preço para baixo. Simples assim, né? Então, acho que esse aí é o risco principal que tem no radar aí. Agora, o risco, que nem você falou, já está aí, temos que falar do que tem de oportunidade. Né? E eu É. tenho uma opinião de que o que aconteceu aqui no Brasil recentemente, nesse segundo semestre que a gente está terminando agora, foi talvez um pouco exagerada depreciação dos ativos, que fez com que as companhias brasileiras ficassem avaliadas em múltiplos bem baratos. Né? Então, a gente nunca consegue falar com toda certeza que o mercado está barato. A única coisa que a gente consegue fazer é um balanço de risco. Né? Se parece mais barato ou se parece menos barato. Né? E o risco-retorno está Hoje, atrativo, né? então, parece que sim. Essa é a nossa opinião aqui. Então, assim, está falando um pouco da nossa gestão. A gente não faz, na gestão do fundo, a gente não faz projeções, a gente não lida com o que a gente não sabe, a gente se baseia em números do que já aconteceu. E a gente, se baseando pelo que já aconteceu e o que está acontecendo agora, mesmo, Uhum. realmente no gerúndio mesmo, se a gente for comparar, por exemplo, a capacidade de geração de caixa das empresas, na média, tá, das empresas listadas, com a avaliação delas, o valor delas de mercado, a gente vai ver que essa métrica de que compara a geração de caixa com o valor das empresas, ele está na mínima de toda a série histórica que a gente tem de acesso a preços aqui. Tá? Estava até antes da gente começar olhando aqui, o IBRA, que é o índice amplo, o mais amplo que tem aqui na Bolsa, ninguém conhece isso, ninguém acompanha, mas ele é um índice um pouco melhor da gente avaliar, porque ele não é concentrado em commodity como é o Ibovespa ou o IBX. O IBRA é um pouco menos concentrado, né? Esse índice negocia agora a mais ou menos 4,5 vezes a geração de caixa das empresas. É o mínimo da série histórica dele, que eu pelo menos tenho acesso, que vai a 2012. Né? Então, de novo, frente ao que as empresas entregaram de resultado até a última publicação que a gente tem acesso, o mercado está no ponto mais descontado da série histórica inteira. Então, isso é um indício muito forte para a gente de que, olhando para frente, o risco está compensando. O risco pode ser grande para o ano que vem? Pode. Mas, dado que no relativo a Bolsa parece barata, é um risco que, na nossa opinião, vale a pena correr. Bom, você já até antecipou a minha terceira pergunta. Então, a gente hoje pode praticar, vamos dizer, né? É claro que é bolsa, é renda variável, não tem como a gente prever, mas realmente, a gente saiu aí de um nível de 131, 132 mil pontos ali, né? De junho para julho, e a gente bateu quase 100 mil pontos novamente aqui em novembro.
Então, você acha que a gente pode falar que hoje, né, vamos dizer, entre aspas, a bolsa estaria no nível atrativo, estaria barata, estaria num, vamos dizer, no nível risco-retorno atrativo para o investidor? Essa é a minha opinião. A bolsa brasileira, né, no caso. Exatamente. E assim, de novo, lembrando que a minha opinião não é baseada de forma alguma em projeções, tá? Não tem Uhum. nada do eu acho aqui. Eu estou olhando só para os números que as empresas entregaram agora. Parto do pressuposto que, ainda que espera-se alguma desaceleração para 2022, uma coisa é desaceleração no PIB, outra é resultado de empresa listada, tá? Em economia muito desenvolvida, essas coisas têm uma correlação muito alta. Você pode esperar, por exemplo, que na média, por exemplo, o índice, o SP500 nos Estados Unidos, ele tem uma correlação razoavelmente alta com atividade econômica. Aqui no Brasil, isso é difícil de provar, essa correlação. Então, no Brasil, a gente costuma dizer que uma coisa é a bolsa, o outro é a economia real, né? Essas coisas no Brasil nem sempre conversam. Então, Uhum. já espera-se alguma redução na atividade para o ano que vem. Agora, o que isso pode bater na bolsa, na minha opinião, é pouco. Existe um potencial óbvio, mas ele não é relevante. Mas o que é mais relevante, sim, que é se basear em número e o que as empresas estão entregando, é ver Uhum. que o EBITDA que está vindo das empresas frente ao que elas estão valendo na bolsa é, hoje, o ponto mais barato que a gente tem, que eu consigo olhar nos últimos 10 anos. Tão simples Excelente. quanto isso, né? Então, de novo, mas então você está querendo dizer que em 2022 a bolsa vai porrar para cima? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, fazendo uma conta básica entre risco e retorno esperado, eu digo que esse risco é um risco que vale a pena correr. Para até acabou que não ficou muito no nosso script e tudo, mas você já em relação à bolsa americana, você acha que ainda tem algum upside ou já, vamos dizer, bateu a máxima para o ano que, tipo, em relação para o ano que vem, né? Você está Porque a gente me colocando numa fogueira de novo, tá vendo, né? adoro, adoro, isso é ótimo. Olha, de novo, essa resposta é difícil de dar, e aí eu vou dar uma opinião aqui que eu queria que você entendesse ela como pessoal, eu não estou falando Uhum, aqui, isso aqui em nada compromete a gestão, tá? Então, se eu estou falando aqui como um acompanhante, leitor e estudioso de uhum, mercado. Se eu precisar, acho que mais do que dar opinião, a opinião ela é mais rica quando a gente diz o que faria com o nosso dinheiro, né? Então eu vou falar o que eu claro, faria. não tem nem a dúvida. Eu não sou um investidor que hoje compraria a cesta inteira de ações americanas. E talvez hoje, se eu precisasse tomar essa decisão com uma arma na cabeça, eu não Uhum, compraria o SP500 inteiro, por exemplo, ou o Russell 2000. Eu compraria uma cesta de empresas americanas que tenham lá algumas características em comum entre elas, tá? Alguns fatores de risco específicos. Eu acho que sempre vale a pena ter a exposição. Mas uhum. agora sim, sobre o risco aqui de ser lembrado daqui a um ano como um péssimo analista e gestor, te digo que eu acho que a assimetria para cima hoje no Brasil é muito maior do que na Maior. Bolsa Americana, Ah, tá? imaginei. Eu acho que é muito maior. Ainda que, obviamente, você tem um monte de risco que está ligado à moeda aqui, que bate na Bolsa, né? Óbvio. Que é, por exemplo, inflação fora de controle, taxa de juro que vai acontecer, etc. Vol da Uhum. moeda que é gigante. Mas tirando tudo isso, eu acho que olhando para um horizonte de 12 meses à frente, o prêmio brasileiro faz muito mais sentido do que na da Bolsa Americana, por exemplo. Até porque também, como eu comentei, a gente saiu ali de julho até agora, a queda foi bem acentuada. E se a gente comparar com a Bolsa Americana, foi para cima. Então, realmente, E além disso, os últimos resultados corporativos que saíram não condizem com uma queda com a do tamanho queda que a gente viu na Bolsa aí, de mais também. de 20% depois da máxima, né? Você pontuou muito Então, bem. então, assim, de novo, quando você compara, que nem eu estava te falando, né? Eu comparo o resultado operacional das empresas com a evolução do índice. Você Uhum, vê que o resultado das empresas não se moveu, ele se manteve constante no último TRI, e a bolsa caiu. Isso, quando você divide uhum, um pelo outro, obviamente que esse índice ficou mais barato, né? Porque uhum. o preço caiu, mas o resultado não se mexeu. Então, o que acontece? Qual que é o grande medo do mercado? Olhando para frente, talvez nos próximos 4 TRIs, que basicamente é 2020, o último TRI agora e os 3 primeiros de
2022, Uhum. a aposta que o mercado faz é, primeiro que, obviamente, a taxa de desconto subiu, né? A Selic saiu da mínima de 2 para mais de 9 que a gente está agora, com mais um aumento contratado aí pelo Copom na reunião de ontem. Exato. Então, a gente está falando que a taxa de... Isso eu estou falando da taxa de curto prazo, né? Que é o DI ou a meta Selic. Quando a gente olha a curva futura, que o mercado, de fato, usa para descontar os investimentos, isso subiu, sei lá, 500 pontos base em alguns meses. Então, isso explica grande parte desse movimento de queda. Mas, uma outra parte do movimento não deixa de ser uma espécie de aversão ao risco ou medo quanto ao que vai acontecer com o resultado propriamente corporativo das empresas no ano que vem e no Uhum. outro, depois com o governo novo. Aí, de novo, volto para a opinião pessoal. Eu, sinceramente, não acho que vai acontecer todo esse problema. Ou, se ocorrer, não vai ficar restrito ao Brasil. Né? Minha opinião é essa. Nada de tão ruim assim eu acho que pode acontecer aqui ano que vem, ainda que Uhum. venha um governo entre aspas, anti-mercado, ou uma falta de responsabilidade ainda maior do lado fiscal, etc. Eu não sou da opinião de que isso justifique um valuation tão barato assim para o mercado de forma agregada que a gente está vendo agora. Né? Justifica queda? Sim, sempre. Agora, em algum momento, quem busca valor, ou seja, comprar barganha, vai ver isso aqui e vai se sentir confortável em comprar. E esse mercado, na minha opinião, deveria fazer aqui um movimento de recuperação bem relevante. Uhum. Ótimo. Acabou que você também falou aí na parte de risco, né? É natural para o ano que vem a gente já pensar em eleição, mas vocês também já pensaram em alguma questão? Ah, vamos fazer alguma proteção ou se expor mais em algum setor ou em alguma ação nesse sentido por conta, né, de eleição aqui Uhum. no Brasil? Tá, essa pergunta é boa. Bom, vamos lá. A pergunta da proteção. Né? A gente, como gestor de renda variável, a gente faz proteção da carteira. Só que a diferença é que a gente, de novo, como eu falei, a gente não tenta adivinhar as coisas. Né? Eu acho que é um grande chute eu tentar aqui imaginar o que vai acontecer com a eleição e qual vai ser o desdobramento. Eu imagino que ninguém consegue. Né? Tem gente que fica tentando Claro. adivinhar, eu simplesmente entendo que eu não sei adivinhar isso e eu tomo decisão baseada em outra coisa. Então a gente olha para dados aqui e um dos dados que a gente olha com maior relevância é isso que a gente vem falando agora nos últimos 20 minutos, que é valuation agregado de mercado. Como é que que a gente toma de decisão aqui para fazer proteção de carteira? É olhar justamente para isso e ver se a bolsa está parecendo muito cara ou barata. E se ela parece muito cara, eu faço proteção. Tão simples quanto. Como eu olho, que nem a gente está falando até agora, e eu vejo que a bolsa está Tá. parecendo para mim muito barata, eu Uhum. não vou fazer proteção nesse nível. Então, Ótimo. a gente. E assim, de novo, não é agora, tá? Que a bolsa está 106 mil pontos no Ibovespa. Quando estava 130, a nossa opinião era de que também não estava caro. Então, eu não fiz proteção naquele momento e agora menos ainda. Né? Uhum. Que nossos fundos, nossa estratégia aqui não faz alavancagem. A gente só opera com o dinheiro próprio do patrimônio do fundo, senão talvez fosse uma situação em que a gente até pensasse em se alavancar mais para comprar. Não é uma recomendação, tá, pessoal? Não estou sugerindo que ninguém faça alavancagem. Mas só para ilustrar aqui qual é essa minha percepção. Né? Então, assim, continua sendo a simetria muito positiva. Então, poxa, a bolsa não pode cair mais no curto prazo? Pode. Pode cair mais ano que vem? Pode. Então, assim, pode tudo. Mas, de novo, sempre imaginando que a gente não consegue adivinhar o futuro e que eu preciso tomar decisão baseada em algum dado concreto, a minha decisão é não fazer proteção nenhuma agora. Porque eu acho que Ótimo. a chance maior é daqui para cima e não daqui para baixo. Tão simples quanto isso. Tá? E a segunda parte da sua pergunta foi principais posições e setores Posições de posicionados. setores que vocês possam estar Sim, acreditando com maior desenvolvimento, pode ter, né? sim. Acaba que a gente não tem como prever, mas que pode É, desenvolver, crescer mais para o ano que vem. bom, eu posso te dar eu vou te falar como isso está hoje,
sabendo que eu não tenho compromisso com que isso continue daqui a um mês na carteira, né? Claro. Então, assim, olhando hoje a gente tem uma carteira que ela está com um viés bem pesado primeiro, empresas que tenham geração de caixa forte no exterior, ou seja, basicamente empresas que se valorizam de um câmbio desvalorizado, do real desvalorizado, ou seja, um dólar caro. Uhum. Um pouco de empresas ligadas a commodity Ótimo. e energia, tá? Então, vou falar alguns nomes aqui para você entender o que eu estou falando. A gente tem uma posição razoavelmente grande em JBS e Marfrig, que são duas grandes exportadoras. A gente Gosto. tem uma posição grande também somado em São Martinho, que é uma usina de açúcar e álcool. A Petrobras, tanto na preferencial quanto na ordinária. Uhum. Então, só Petrobras e São Martinho somadas passam de 10% hoje. JBS e Marfrig somadas chegam a 10%. Então, aqui tem 20% da Entendi. carteira. Tá? E aí tem algumas outras empresas de setores mais pulverizados, que também, de uma forma mais ou menos relevante, são fortes exportadoras. Né? E do outro lado, um espectro bem diferente disso, o oposto disso, empresas locais em segmentos de fluxo de caixa muito estáveis. Então, a gente tem algumas transmissoras de energia Uhum. e empresas de telecom como TIM e Telefônica, tá? Que são empresas que têm um fluxo de caixa muito estável. Então, assim, as coisas se balanceiam muito dentro do fundo, né? Por um lado, eu tenho exportadora ligada a commodity, que são empresas que têm um perfil de risco um pouco mais elevado, e por outro Uhum. lado, transmissora de energia elétrica e telecom, que são empresas ultraconservadoras, né? O fundo ele tem essa cara muitas vezes. A gente tem de um lado algumas posições que têm um risco um pouco mais elevado e do outro algumas que são naturalmente mais conservadoras, né? Ah, Mas foi o que eu te falei. Isso é hoje. pode A gente mudar costuma, a amanhã. gente costuma brincar no mercado, né? Eu sou pago para mudar de opinião, então a gente pode ser que não pense mais assim olhando daqui um pouco para frente, mas hoje o que a gente Claro. tem é isso. A economia muda o tempo todo. Exato. Amanhã pode totalmente, né, sair de várias posições aí que você comentou e colocar, né, migrar para outras. Bom, até para poder a gente finalizar, queria que você falasse um pouco do seu fundo, qual aí a estratégia, né, que vocês utilizam, vender o seu peixe, né, e falar também um pouco da rentabilidade dele desse ano, já que você já falou das posições, também do que aplicar, né, vamos dizer, quais as posições até para o ano que vem. Tudo bem que a gente já, 2021 já acabou, né? E Já. aí fala um pouco do fundo. Tá bom. Bom, voltando, lá no começo eu dei uma breve apresentação em introdução, mas o fundo aberto que a gente tem hoje em dia, que é inclusive o que os seus clientes na HCI pela XP encontram, é o Uhum, Multifatores, chama Multifatores Fundo de Ações. Ele é um fundo clássico de ações, investe até 100% do capital, não faz alavancagem, não faz venda descoberta, ele é um veículo de puro investimento em ações o mais tradicional possível e conservador dentro da classe ações, né? Ele é um fundo que investe até 20% em ativos internacionais. Hoje em dia isso está em 9%. Então tem 90% do fundo que fica investido em ações Brasil, até 10%, 9%, hoje está em 9%, em recibos de empresas estrangeiras. Tá? O fundo para 2020 está acabando, como você mesmo colocou, já está na hora da gente começar a fazer o balanço anual, né? Se bem que do jeito que o uhum. mercado está, falta 20 dias para acabar o ano, um monte de coisa pode acontecer ainda, né? Então não quero me adiantar aqui, comemorar muito, mas a gente está terminando esse ano, que foi difícil para a Bolsa, né? Enquanto a gente fala aqui, até ontem, deixa eu ver aqui a base que eu tenho, ontem, exato. O IBX, que é a nossa grande referência da Bolsa, caía 9% esse ano. Deixa eu ver o Ibov, vou colocar ele na minha tela aqui. O Ibov caía 9,20, tá, em 2021. E o fundo sobe 12,5%, tá, sem considerar hoje. Então, assim, foi um ano que a gente conseguiu provar as nossas teses, a nossa metodologia de investimento. 2020 foi muito difícil, né? A gente começa a ficar distante Sim, de 2020, mas 2020, só para lembrá-los, no primeiro TRI, a Bolsa caiu quase 40%.
que a gente teve aquele primeiro tri de Covid, né? Então, 2020 o fundo também entregou retorno positivo. 2021, agora mesmo com essa queda que está hoje em 9% da bolsa, o fundo está entregando 12 positivo de retorno. E lembrando que é um fundo de gestão super tradicional, né? 100% comprado, sem alavancagem, fazendo hedges realmente só em situações muito atípicas de mercado. E é um fundo acessível para qualquer investidor, né, Cândida? É isso que a gente sempre fala. É um fundo que não exige investidor qualificado, o ticket inicial é de R$ 1.000. Ótimo. Então é um produto realmente, assim, dentro da classe ações, eu costumo dizer que é um dos mais conservadores que tem. Costuma ter um nível de volatilidade bem baixo para a classe, de novo. Uhum. Enfim, disponível para qualquer investidor. Acho que é uma parte relevante. É um tipo Ai, de gestão que normalmente fica restrita para qualificado, e no nosso caso ele é de investidores em geral. não, é só a gente olhar aí a rentabilidade esse ano, que eu acho, sinceramente, que para mim foi mais difícil que ano passado. Apesar da pandemia, esse Vou ano te foi falar que sim, bem desafiador. foi. Então, para ele estar positivo, né, comparado tanto com o BRX e Bov e tudo, não precisa falar mais nada. Ó, Você já tô sabe que a olhando nos gestão é comentários aqui. excelente. Ó, tô olhando nos comentários aqui. Você viu quem tá com a gente? Natália M. Mônaco. Sim, eu Ela, vi. comentário dela aí, ó. 20% de alfa não é para qualquer gestor. É isso aí, Sim, Nath. eu vi Tamo da Nath. junto. Estamos juntos. Bom, Mário, eu gostaria de agradecer, sua participação foi excelente o nosso bate-papo. E aí é isso. Muito obrigada aí pela sua participação. Obrigado você. Até a próxima. Conte Tá comigo. bom? Obrigada, um beijão. Outra. Tchau, Tchau. tchau. Coloca encerrar agora?